Oi, gente, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Estou muito feliz, estou muito empolgada com o canal em trazer todas essas novidades para vocês e também começar a trazer conteúdos aqui sobre maternidade e as nuances que a maternidade traz para nossa vida. E para quem não me conhece, eu sou Isabel Debatim, mãe de dois, Gustavo e Antônio. O Antônio ainda está no forninho e por isso começamos toda essa movimentação aqui novamente no canal e tô bem feliz com essa troca que a gente tá tendo. Aproveito então para convidar vocês para se inscrever aqui no canal, deixar o like nos vídeos e deixar os seus comentários também. E no vídeo de hoje eu vou responder perguntas que vocês mandaram para mim lá no Instagram, na caixinha de perguntas, justamente sobre a maternidade. A primeira pergunta é: a segunda gestação é muito diferente da primeira? Então, eu tô achando tudo muito diferente. Mas a gente tem que levar em consideração que a minha primeira gestação, foi silenciosa no começo, eu descobri muito tarde, então eu não tive nenhum sintoma. Então, eu tô considerando que essa gestação tá sendo muito diferente, justamente porque eu senti todos os sintomas de gravidez, eu tive o gatilho ali para começar a desconfiar, eu tô tendo barriga antes, comparando, né, com o período que eu tive barriga na primeira. Então tá sendo tudo muito diferente, principalmente os sintomas de gravidez, que já são conhecidos, né, por todo mundo: náusea, enjoo, vômito, dor de cabeça, minha enxaqueca aumentou assim drasticamente, muita fome, muito sono, enfim. Se você jogar no Google sintomas de gravidez, vai aparecer uma lista ali e eu dei check em todas. Pra mim, sim, está sendo muito diferente. A mudança do corpo e tal, várias coisas assim, nada a ver com a primeira, mas que eu acredito que possa ser porque a minha primeira gestação também foi muito atípica. Segunda pergunta: fez algum teste para saber o sexo antes do chá revelação? Se é teste, desses testes que tem na internet pra gente saber o sexo, que diz se é menina ou menina, sim, eu fiz alguns. Eu fiz o teste da tabela chinesa, que é muito conhecido e que com o Gus deu certo, mas com o Antônio deu muito errado. Eu vou deixar aqui a tabelinha para vocês verem como que é. A gente tinha várias datas, né? 3 datas possíveis do dia que ele pode ter sido concebido. E 2 datas eram em dezembro e uma data era em janeiro. E pela tabela chinesa, tanto dezembro quanto janeiro, com 29 anos, daria menina. E deu menino. Vocês podem ver, né? Estou aqui caracterizada essa semana. Fiz também aquele teste da colher e do garfo, que você esconde o garfo e a colher, pede para alguém esconder embaixo das almofadas, e a grávida tem que escolher uma das almofadas. E aí, se você escolhe colher, é menina, e se você escolhe o garfo, é menino. E eu escolhi colher. O Gus fez também, escolheu colher. Então a gente tinha quase certeza que era. A gente tinha basicamente certeza que era menina, né? E deu tudo errado. Também fiz aquela do pêndulo, que você tira um fio de cabelo, coloca um anel, pode ser aliança ou então um anel que você gosta muito. Eu escolhi esse aqui, agora eu não lembro mais. Enfim, um dos dois. E faz um pêndulo na frente da tua barriga. Daí, se ele gira, é menina. E se ele vai pra frente e pra trás, é menino. E o meu girou. Todas as vezes que eu fiz, girou. Então, fiz muitos testes, porque eu tinha feito sexagem. E quando saiu o resultado da sexagem, ainda faltavam 2 semanas pro chá revelação. Então, eu tava muito ansiosa. E eu comecei a fazer tudo que eu vi pela internet. Mas, de verdade, deu tudo errado. Então, eu não confio mais em nada dessas coisas. Eu confiava fielmente na tabela chinesa e foi por água abaixo. Está de quantas semanas e quantos meses são? Eu tô de 12 semanas, finzinho do primeiro trimestre, então terceiro mês. A gente tem uma caminhada aí ainda com alguns exames e tal, então a gente tá bem ansioso e dizem que no final do primeiro trimestre acabam os enjoos. Estou torcendo para isso. Pergunta número 4. Como foi quando caiu a ficha? A minha ficha caiu no ultrassom, no primeiro ultrassom, quando a gente faz a primeira eco, né? Pra ver como o bebê tá, ver se é um só, que isso é muito importante. E ouve o coração. Então ali foi quando caiu a minha ficha
Mas eu acho que a ficha realmente só cai, assim, quando o bebê nasce. Mas como foi, eu me senti muito apreensiva, mas me senti muito preparada ao mesmo tempo de ter mais um filho, a fase que a gente tá vivendo, as circunstâncias assim em que surgiu, sabe, essa notícia não foram ruins. A gente tem um relacionamento estável, já tava fazendo planos para esse ano mesmo, então veio para somar. Quinta pergunta. Muitas pessoas mandaram falando que achavam que era menina e perguntaram o que eu achava que era. Então, como eu já disse antes, eu achava que era menina, achava muito que era menina, justamente por causa dos testes, sabe? A gente se apega nessas coisas, né? Mas não, assim, não vou dizer não confiem, mas acho que é muito coincidência mesmo. Eu nem acredito muito em coincidência, mas acho que é muito coincidência. Essa próxima pergunta aqui, eu achei o máximo, né, de uma amiga minha que me conhece muito bem. Ela perguntou qual que vai ser o signo do Baby 2 e se eu já tô com o mapa astral engatilhado. Sim, pra quem não sabe, eu sou a louca do mapa astral e eu faço mapa astral de todo mundo sempre. Fiz do Gui quando a gente começou a namorar, faço das pessoas quando a gente tá, tipo, num bar, assim, daí as pessoas começam a falar de mapa astral, daí alguém sempre fala que eu faço e aí eu sempre faço, né, ao vivo ali pra todo mundo. Então, o Antônio, a previsão do nascimento dele é 23 de setembro. Mas a gente sabe que bebê nasce quando quer e não quando a gente quer. Então, se ele nascer exatamente na data prevista, ele vai ser libriano. E se aí adiantar o nascimento dele, ele vai ser virginiano. Então, a gente tem essas duas possibilidades. O Gus, por exemplo, era para nascer no dia 21 de novembro, era a data prevista do parto. E ele nasceu dia 15, continuou sendo escorpiano. Mas ele poderia ter sido sagitariano, passasse um pouquinho da data. Então, se o Antônio se antecipar muito, ele vai ser virginiano, e se ele nascer na data prevista ou um pouquinho depois, ele vai ser libriano. Se eu já tô com uma astral engatilhado, com certeza eu vou fazer uma astral dele na maternidade ou quando eu voltar para casa. Não tá engatilhado porque a gente precisa da data bem certinha e do horário, mas vai ter mapa astral com certeza, e isso não tenham dúvidas. Próxima. O parto do Gus foi normal? Já sabe o que será nesse? Sim, o parto do Gus foi normal, foi um parto longo de 14 horas, a minha bolsa estourou às 3 horas da manhã e o Gus nasceu 18h56 daquele dia, né? Porque já tinha virado o dia. E a gente não definiu ainda. Eu digo a gente porque é algo que com certeza eu vou conversar com o Guilherme pra gente definir, né? Mas eu não defini ainda. Eu tô lendo bastante sobre, tô conversando com bastante pessoas sobre, ainda quero conversar com uma doula e com a minha obstetra, obviamente, porque eu acho que cada gravidez é uma gravidez, cada pessoa é uma pessoa, nem sempre as mesmas coisas funcionam pra todo mundo. E não é porque eu tive um parto normal que eu sou obrigada a fazer um parto normal. E eu posso, obviamente, escolher uma cesárea ou posso escolher um parto normal. Mas eu acho que o que é mais importante nesse momento é a segurança, né? É a mãe se sentir segura e dar essa segurança pro bebê com a forma como ela escolhe que aconteça o nascimento. Responsabilidade. Eu não defini absolutamente nada porque eu sou, primeiro, que o meu parto normal foi bem complicado. E segundo, porque eu sou zero amiga de cirurgia. Então eu não sei ainda. Eu vou pensar bastante sobre, mas é algo que a gente vai definir lá pelo sexto, sétimo mês, provavelmente, que é mais ou menos o que a gente já conversou com a obstetra, porque tudo vai depender do peso da criança, do tamanho, como ela vai estar, se ela vai estar sentada, se ela vai estar encaixada. Então é algo que vai ficar mais pra frente. Próxima pergunta é: já definiram os nomes? Sim, a gente já tinha definido mesmo antes de saber o sexo. Se fosse menino, se fosse menina. Se fosse menina, a gente tinha duas possibilidades, considerando que não ia ser composto. Porque temos aí pelo menos dois sobrenomes para colocar, então eu gostaria de colocar um nome mais enxuto. Assim como foi o Gus, né? O Gus era pra ter nome composto e eu acabei colocando um só, por causa dos dois sobrenomes. E pra menina seria ou Helena, que era a minha escolha, a minha prioridade, ou Lara, que eu acho lindo também, mas era uma segunda opção. Como não foi menina, esquece, vamos ver se fica para uma próxima,
ou se vai ficar pra emprestar pra alguém esse nome. Mas eu acho lindo os dois. E pra menino, o Gus queria muito Henrique. Eu sempre falava, antes de engravidar, que eu achava lindo também, porque o Gustavo era pra ser Gustavo Henrique. E eu gostaria de colocar. Mas aí, conversando com o pai da criança, a gente teve um papo e definiu que seria Antônio. Gostamos do nome, a gente achou que combinava com o nosso propósito. Mas eu vou gravar um vídeo explicando por que escolhemos esse nome e o significado dele, enfim. Então, a gente já tinha definido, agora a gente partiu só para as conversas e a gente vai pensar ainda como que vai ficar o nome completo desse, se vai ser composto, quais sobrenomes a gente vai colocar. Mas já estava basicamente definido, né? Porque quando falavam de menina, a gente falava Helena, e quando falavam de menino, a gente já falava Antônio. Última pergunta: o que você fez na primeira gestação / criação e que não quer fazer nessa? Muitas coisas aconteceram na primeira gestação porque eu era muito nova e que aconteceram meio que no fluxo. E agora eu vou ter tempo para pensar em detalhes, né? Coisa que eu não tive na primeira gestação. Então, obviamente, tem coisas que eu quero fazer diferente. E eu vou citar duas delas aqui para vocês, que já é algo que tá na minha cabeça. Desde que eu descobri que tô grávida, eu já pensei, ó, isso aqui eu tenho que fazer diferente. A primeira é a amamentação, vários detalhes da amamentação que eu acho que eu posso fazer de uma forma diferente dessa vez, e que vai ser benéfico tanto para mim quanto para o bebê. Entre elas, o tempo de amamentação. Mas isso é uma coisa que eu sei que é relativo, então eu não tô colocando uma pressão sobre mim em relação ao tempo. Mas eu quero ao máximo que esse tempo se estenda até um ano e pouquinho. O Gus mamou até os 6 meses só, porque com 4 meses ele foi pra creche e muita mamadeira e tal, ele não quis mais. Eu fiquei bem chateada na época, assim, mas eu também não forcei e eu não me cobrei. Uma das outras coisas, né, vou falar 3, já que falei da creche, é não colocar na creche tão cedo, justamente por tudo isso. Quero tentar segurar até um ano em casa e amamentar até um ano e pouco. Tomara que dê certo. E a terceira coisa agora, né, porque eu já falei duas, é em relação às visitas. Pode parecer meio snob, sei lá, meio grosseiro, mas quando o Gus nasceu, eu precisava muito de amparo, assim, então eu fui meio... Eu deixei as coisas acontecerem. E eu não falava não, né, pra basicamente nada. Então as pessoas me visitavam muito naquele começo, e como era tudo muito novo pra mim, eu ficava bem doida, assim. E a amamentação foi uma das coisas que acabaram sendo muito mais caóticas do que foram, justamente por isso, sabe? Eu não tinha toda vez aquele tempo. Enfim, mas foram cobranças também que não dá pra... Eu não consigo comparar, e eu acho que é injusto comparar também por causa das circunstâncias. Mas as visitas eu vou cortar no começo. E eu quero deixar esse tempo de pós-parto, com o bebê em casa, pra gente se conhecer, pra gente se adaptar, pra depois receber melhor as pessoas também, pra eu não estar com o peito todo dolorido, todo cortado, com febre, e a gente tá naquele estresse que é as primeiras 2 semanas do pós-parto, né? A mãe tá enlouquecida, o bebê só chora, a gente não sabe o que é. Que ele quer, enfim, e eu acho que é primordial. Então, as 3 coisas que eu quero fazer diferente, além de outras que ainda eu vou definir, mas é a amamentação, o tempo que ele vai ficar em casa, né? Aí, o ir para a creche, que eu quero postergar, e as visitas. Enfim, o que vocês acham sobre isso? Deixem nos comentários. E por último, uma dica para quem quer ser mãe. Uma dica para quem quer ser mãe, no meu ponto de vista, é esteja bem com você mesma, antes de tudo. Porque a gente precisa estar bem com a gente mesmo, não só em relação a maternária, em relação a tudo. Em relação aos nossos relacionamentos, às nossas amizades, ao nosso trabalho. Quando a gente não tá bem, nada funciona. Cuidar de você, eu acho que é o primeiro passo para tudo dar certo na nossa vida. Para mim, o que me ajudou muito foi me reaproximar de Deus. Não tô indo na igreja, mas eu tô me conectando com ele de uma forma diferente, de uma forma mais intensa, de uma forma muito sincera. E eu tenho me apoiado muito nisso pra acreditar que tudo vai dar certo, né? Temos uma morfológica aí pela frente, então sempre tem
essa aflição de mãe, né? A gente tá sempre ansioso, preocupado, querendo saber se tá dando tudo certo. Então, para quem quer ser mãe, para quem é mãe, para quem já é mãe há muito tempo, para quem tá grávida, enfim, estar bem consigo mesma, eu acho que é primordial. Isso engloba uma boa alimentação, fazer exercício físico, cuidar da saúde mental, sair para conversar, né, socializar. Eu acho que tudo isso é um conjunto que faz total diferença na nossa vida. Então, se eu puder dar uma dica para vocês, né, para quem fez a pergunta, cuide de você antes de tudo, porque o bebê vai precisar de você, a tua família vai precisar de você, teus outros filhos vão precisar de você, teu marido vai precisar de você, teu namorado, enfim. E isso é essencial, eu acho que faz total diferença. Enfim, terminamos aqui as perguntas dessa rodada. Vou abrir caixinha de perguntas mais algumas vezes ainda lá no Instagram. E deixem as perguntas de vocês aqui, os comentários de vocês, a opinião de vocês, né? Sempre com muito carinho, muito cuidado, né? Porque estamos falando com seres humanos e a gente tem que ser cauteloso, né? A internet não é porque a gente tá falando aqui, se abrindo, contando tudo pra vocês, que as pessoas têm o direito de nos atacar, enfim, cada um tem a sua opinião, a gente respeita, mas acho que é primordial a gente reforçar sobre a importância da empatia quando a gente vai dar a nossa opinião. Espero que vocês estejam gostando de todo esse conteúdo que a gente tá gerando aqui. Eu falo a gente porque sou eu, é Antônio, é Guilherme me ajudando, é Gustavo, tem as minhas amigas por trás disso tudo também. Então nunca somos um só, né? Apesar de uma pessoa só aparecer aqui. E estejam sempre aqui, todas as segundas, terças e quintas, quando a gente lança vídeo novo, às 18 horas, falando sobre maternidade, autoconhecimento. E ao longo aí do tempo eu vou também mostrando um pouco da minha rotina. Temos muitas mudanças ao longo desse ano, muitas novidades, em breve uma viagem também, então quero mostrar tudo pra vocês. Um beijo, se cuidem, deixem um like, deixem os comentários e até o próximo vídeo.